de volta com o programa Mulher.com. E olha, você sabe, por exemplo, no seu dia a dia, eu acho que eu vou comer cenoura porque o meu organismo está faltando vitamina A. Hoje eu preciso comer espinafre. A gente não faz isso. Mas quando você tem orientação sobre a melhor alimentação para você ter saúde e você segue as regras da Nutri, aí sim. Aí você pode comer com tranquilidade, sem se preocupar. Será que está faltando? Será que não está? Meu Deus, será que eu vou ter bastante saúde ou não vou ter? Então, é por isso que a gente trouxe a Fê, né, a Fernanda Mangabeira, aqui com a gente. Já esteve conosco muitas vezes. Você é uma querida e muito bem-vinda, muito mesmo. Obrigada, saudade. Que saudade. Então é um prazer estar aqui, né? Você sabe que eu adoro. Eu te adoro, você sabe disso. A gente também te adora. Tô com saudade já. Ô Fer, isso que eu falei agora pode parecer só uma introdução, uma brincadeira, mas é verdade. A gente não fica pensando, nossa, hoje eu vou fazer isso. A gente faz às vezes porque está com vontade ou porque achou um preço mais em conta, tal. Mas a gente não pensa na nossa alimentação como fruto da nossa saúde. Exatamente. Eu sempre falo que antes de terem alguns alimentos, né, Rita, específicos para a saúde, para a imunidade, a gente tem que pensar num todo. Que os alimentos in natura, que a gente fala que são as comidas de verdade, que fazem bem para nós, não os alimentos processados e ultraprocessados. Porque o alimento in natura, a gente absorve mais as vitaminas, os minerais, proteínas, carboidratos, que eles não fazem mal para nós. Muito pelo contrário, só fazem bem. E a suplementação é um a mais de alguma vitamina ou algum mineral que o teu corpo não consegue absorver 100%. Mas a gente não se atenta realmente a isso. A gente compra, a abobrinha está mais barato, vou levar a abobrinha porque ela está mais barato hoje, não porque ela tem propriedades nutricionais que fazem bem para a saúde. A gente não olha para o alimento dessa forma, né? A cenoura tem vitamina A, então vou levar cenoura porque eu preciso de vitamina A. Não acontece isso, né? Infelizmente não acontece. É sonho de Nutri isso? Por isso que a gente fala, põe um pouquinho de cada coisa no seu prato, deixa o prato mais colorido possível, que aí a gente consegue ter um pouquinho mais de qualidade nutricional, de valor nutricional, né? Uma vez que a gente está lá no varejão, que aqui no estado de São Paulo nós falamos varejão, mas existem outros nomes em todo o estado, né? Vai lá no hortifruti, enfim. Já que a gente não olha para o alimento pensando na vitamina que ele pode nos fornecer, quais são os alimentos mais importantes e que não podem faltar na nossa alimentação? Olha, Rita, no geral a gente precisa de tudo um pouco, né? Mas o que a gente mais trabalha, assim, para um fortalecimento de imunidade ou deixar a nossa saúde bem, principalmente depois dessa pandemia que veio aí por quase 2 anos, né? Então, nós temos aí a vitamina A, vitamina C, ferro, ácido fólico, o própolis, né? O alho, que tem um componente, eu vou falar depois um pouquinho de cada, que tem um componente super anti-inflamatório. Nós temos as vitaminas do complexo B, que o pessoal fala de onde a gente encontra, que é na carne, o que a gente come todo dia, praticamente. Então, um composto de vitaminas, o total, na verdade, né, de vitaminas e minerais, mas esses a gente trabalha bastante porque tem fácil acesso, é uma coisa que todos os dias a gente consegue ter na nossa mesa, por conta do varejão, por conta das promoções, e que ajudam no nosso sistema imunológico, né, na melhora da nossa saúde. No caso, por exemplo, a gente já sabe que esses alimentos que são mais naturais, eles são muito melhores para a nossa saúde, principalmente para o nosso sistema imunológico. Sim. Mas as pessoas têm no seu dia a dia, por conta de correrias, uso de algumas substâncias, né? E que aí é complicado. A gente já falou aqui de refrigerante, né? Já falou do açúcar. Inclusive, o açúcar é um vilão nessa busca por uma saúde melhor? Rita, em excesso, né? Antes que as pessoas falem, não vou mais comer. Não. O açúcar em excesso, ele é um vilão, por quê? O que acontece? Quando a gente consome açúcar, eu vou explicar a grosso modo. Nós temos o pâncreas, que tem um hormônio chamado insulina. E aí, quando nós consumimos açúcar, esse hormônio insulina, que é excretado pelo pâncreas, ele é responsável por colocar o açúcar dentro da célula. Ele é a chavinha. Ele é a chavinha. Quando nós consumimos em excesso o açúcar, não dá conta de produzir esse hormônio para colocar isso dentro da célula e cair na corrente sanguínea. Então, aí o que acontece? O açúcar fica
espalhado e cai direto na corrente sanguínea, elevando a taxa de glicose, que é a taxa de açúcar no sangue. Quando isso acontece frequentemente, a pessoa fica diabética ou com uma resistência à insulina, que é uma pré-diabetes. E aí, como essa insulina é um hormônio que tem um estoque no pâncreas, acabou, o paciente fica diabético e não tem o que fazer. Então, o excesso de açúcar, o problema dele é causar essa diabetes, e aí a diabetes leva a complicações cardiovasculares, neurológicas, né, neuropatias, renais. Então, a complicação que é o problema. Então, para a gente não chegar nessas complicações, tem que ser consumido com moderação. Mas, como tudo hoje, o industrializado tem um pouco de açúcar, bolachas, né? A gente sabe, sorvetes, que o consumo é muito fácil para todo mundo, os refrigerantes, inclusive. Eu faço ir lá na geladeira, no pegar e comer, né? Rita, quando eu escuto assim, meu médico falou para eu tomar Coca Zero ao invés de suco natural, eu quero matar. Eu falo, o que a Coca Zero tem, gente? Um monte de açúcar, adoçante, que o adoçante dá o mesmo disparo de insulina, né? Então, assim, a gente tem, e é tão fácil, você abre a geladeira e tá lá. E o valor, o que é mais barato hoje? O refrigerante ou você comprar um monte de fruta e bater e fazer um suco? Porque você não usa uma fruta para fazer um suco. Mas a pessoa não quer trabalho, né? Não quer trabalho. E aí tem essas várias complicações, então... Então, o açúcar, ele não é um vilão, mas ele deve ser consumido com moderação. Com moderação. Bastante moderação de preferência. Moderação, sim. E para quem tem a dúvida de alimentos diets, pessoal, o adoçante dá o mesmo disparo de insulina do que o açúcar. Exatamente esse mesmo círculo que eu expliquei. É que a indústria não formaliza isso. Mas dentro do nosso corpo é exatamente assim que funciona. Então, às vezes eu tenho vários pacientes que falam, eu estou consumindo adoçante. E está com a insulina lá na casa do chapéu. E não sabe o porquê, porque é esse mesmo processo. Perfeito. Então tem que tomar cuidado com os dois, com o açúcar e com o adoçante. Você falou agora há pouco sobre as vitaminas, né? Vitamina A, até brincou da cenoura, falou das vitaminas. Mas quais são os alimentos que têm essas vitaminas e quais são as mais importantes mesmo, que a gente tem que prestar atenção? A vitamina A, a gente vai lembrar sempre que é tudo que é amarelo alaranjado. Então, todas as frutas e legumes que são amarelo alaranjado são ricos em vitamina A. Então, nós temos a cenoura, a abóbora cabotiã, aquele melão orange, né, que é mais laranjinha. Manga é rica em vitamina A. Que mais de amarelo? A laranja também tem, apesar de ser a fonte rica. Maracujá também. Apesar de ser mais vitamina C, mas contém vitamina A. Então, esses alimentos amarelo-alaranjados devem fazer parte da rotina de vocês pelo menos 3 vezes por semana. Daí já é uma quantidade boa para você manter a sua saúde em dia. Depois nós temos, Rita, a vitamina C, que é super antioxidante. Para quem não sabe o que é isso, ela combate os radicais livres, que são as células de envelhecimento. Então, a vitamina C, e é tão simples de consumir, uma laranja por dia, um suco de limão por dia, é muito fácil de consumo para a gente ter essa quantidade diária, né? Então, onde a gente encontra a vitamina C? Laranja, tangerina, limão, o maracujá, abacaxi, morango e nas verduras verdes escuras também. Então, um composto que a gente associa muito é a verdura verde escura com a vitamina C para aumentar a absorção de ferro, aumenta a absorção de ferro no nosso organismo, que previne a anemia, né, e outras complicações. Então, tá vendo? É um composto que a gente consome ali todo dia e não sabe nem para que tá consumindo, né? Então, bater um suco de laranja com couve tá bom. Maravilhoso, tem uma absorção de ferro muito melhor, muito melhor. Então, para gestante que tem geralmente anemia ou para pacientes que têm qualquer tipo de Tem muitas anemia. mulheres que têm um problema numa certa idade, de um fluxo intenso, e aí vai fazer exame, dá a anemia. E até jovens, né? E aí, nesse caso, tem que fazer esse reforço para não ter a anemia. Com certeza. Dependendo do grau, a gente precisa da suplementação de ferro, sim. Mas, ainda com a suplementação, a orientação é associar a verdura verde escura com a proteína, né, carne vermelha, por causa do ferro, e a vitamina C. Então, esse trio melhora muito mais a biodisponibilidade da absorção de ferro. E onde o zinco entra nessa história? O zinco entra nessa história? A gente ouve falar, não, tem que comer alimentos ricos em zinco, mas como?
carnes. Carne vermelha, carne branca, carne suína. O zinco, ele tem na composição das carnes feijão branco, feijão preto, grão de bico, lentilha, ervilha. As leguminosas. As leguminosas e as oleaginosas também. Então, todas as castanhas são fontes de zinco. E o que o zinco faz no nosso organismo? O zinco, ele é responsável por... não é produzir, contribui com a nossa célula de defesa. Então, quando a gente consome o zinco, você melhora o processo de formação de células de defesa do nosso corpo, consequentemente melhorando a imunidade. Quando a gente, eu vou falar nos dias de agora, é um estresse, é muita correria, tem muita gente, assim como eu, que eu nunca dormi direito desde adolescente, mas eu vejo assim que as pessoas estão dormindo pouco, comendo muito mal, o tempo todo estressadas. Isso afeta, de certa forma, o sistema imunológico? Super. O sono, na verdade, Rita, ele é principal por N coisas no nosso organismo. Emagrecimento, né, sistema imunológico, o próprio cansaço. Então, o que acontece? Durante o sono, no período de sono, a gente produz alguns hormônios reguladores, né? E quando você não tem... E essa produção de hormônios reguladores, ela começa das 11 da noite e vai até as 3, 4 da manhã. Quando você não tem esse sono reparador, que a gente chama, você não faz essa produção regular desses hormônios. E aí acaba desencadeando todos esses outros processos inflamatórios. Por quê? O fato de a imunidade ser ruim, o fato de você viver cansado, não ter uma qualidade de vida boa, não ter disposição, a gente chama de um organismo inflamado. Então, quando você tem um sono regular, e aí a gente tem alguns alimentos que auxiliam nisso, você consegue produzir melhor esses hormônios. Por exemplo... Que alimentos? Eu ia perguntar, que alimentos? O abacate. O abacate Nossa, a gente dá muito abacate assim na ceia, pré-sono com cacau. Porque eles ajudam na produção de triptofano e do triptofano acaba produzindo a melatonina. É todo um ciclo bioquímico, né? E aí auxilia na melhor produção de melatonina. Então o abacate não é uma cor agradável, gente, fica um marrom esquisito, mas o abacate com um pouquinho de cacau ou o leite com o cacau ou chocolate em pó e a própria banana. A gente dá sempre à noite para melhora do sono. Porque e olha, são alimentos que eu nunca comi à noite, porque eu falo assim, não, é muito pesado. Não vou comer, que vai me atrapalhar o sono. Olha. Mas é verdade, o abacate geralmente é pesado, né? Troca pelo leite ou pela banana amassadinha. E pode ser um leite vegetal? Pode ser o leite vegetal. Porque o que vai ajudar? É um pouquinho do leite que ativa o triptofano, mas o cacau ou o chocolate em pó que é a chave principal aí. No caso, por exemplo, um leite de amêndoas ou um leite de outra castanha qualquer, não interfere, não precisa necessariamente, no meu caso, que tenho intolerância e outros tantos que estão assistindo o programa, não precisa ser o leite de vaca, o leite animal. Não, pode ser o leite vegetal, sem problema nenhum. Com um pouquinho de cacau. Com um pouquinho de cacau ou chocolate em pó, para quem não está acostumado. Ok. E aí, no caso, não põe açúcar, não põe nada? Eu recomendo que não. Para quem não tem o hábito, o que eu sempre oriento? Põe um pouquinho de açúcar e aí a gente vai trabalhando o desmame ao longo dos dias. No caso, por exemplo, você falou dos diabéticos. Tem alimentos que eles não podem ou não devem consumir? Olha, não existe a gente não fala um alimento proibido, né? O açúcar e o adoçante é a chave principal para diabético. Mas existem alguns tabus aí que eles não podem consumir suco de laranja, banana, as frutas de alto índice glicêmico. Podem, desde que seja uma unidade por vez. Então, o que a gente não pode? Eu vou dar um suco de laranja, depois eu como a manga, daí eu vou para um bolinho, aí você não pode, porque você dá esse disparo de glicemia e de insulina muito grande. Mas, teoricamente, você calculando uma dieta certinho para um paciente diabético, ele não tem restrição de comidas de verdade, pessoal, né? Vamos pensar assim, comida de verdade. Então, frutas não tem restrição. Eu não restringo, eu particularmente não restringo. Eu dou uma quantidade menor, dependendo da glicemia e do estado do paciente. Mas proibir açúcar e adoçante. Perfeito. E agora, para a gente fazer um fechamento, como escolher? Né? Porque a gente pensa,
vamos colocar no início da nossa conversa. A gente aproveitou que a abobrinha está mais barata, a cenoura. Ou legal, pegamos essa promoção, vai comer abobrinha a semana inteira, né? Como eu escolher fazer esse equilíbrio? Olha, hoje eu vou ter um suco de laranja, acho que eu vou fazer uma couve refogada. Quer dizer, isso vai fazer diferença nesse equilíbrio? Sim. Como escolher as verduras? As folhas têm que estar sempre com a cor bem brilhante. Então, por exemplo, a couve, a chicória, bem verde, com aspecto saudável. Não pode ter aqueles furinhos, porque aquilo é inseto, né, que come um pouquinho da folha e ela já vai perdendo essa propriedade nutricional. Não pode estar murcha, porque aí já passou do ponto. Então, ela tem que estar com aquele aspecto liso, brilhante e crocante. Saudável. Que você dobra, ela quebra. Você dobra, ela quebra. Os legumes e as frutas, casca lisa. Se tiver com aquela casca mais áspera, não tá legal. Sem brilho. Sem brilho, não tá legal. Então, por exemplo, a berinjela, a abobrinha, a cenoura, tem que estar com aquela casca lisinha, com brilho, que é uma qualidade boa. A laranja, o limão, quando a gente pega aquela casca áspera, você pode ver que o fruto não tem caldo. Quando você vai espremer, não tem caldo. Então tem que ser com a casca bem lisinha. Fininha, né? Fininha e firme. A mesma coisa dos legumes, tem que estar firme. Se ele estiver amassando molengão, esquece, não tá bom, tá meio passado, pode passar para frente. Então são essas duas coisas que a gente tem que se atentar. E você falou no meio da nossa conversa que o prato tem que ser colorido, justamente porque tem nutrientes que tem, você falou da vitamina A, alimentos amarelos, alaranjados, né? Então, essa cor eu sei que eu tenho que ter porque tem vitamina A. Sim. Como é esse equilíbrio das cores no prato? Tem uma cor que tem que ter mais ou menos? Não, Rita, tem que estar em equilíbrio. Então, por exemplo, a amarela alaranjada, vitamina A. A verde, né, que são as verduras verdes escuras, a vitamina C, com fonte de ferro. A gente não pode esquecer do feijão, né, sempre o arroz e o feijão, aquela composição. Porque tem, além do ferro, a gente tem as vitaminas do complexo B e a proteína junto. Às vezes as pessoas me perguntam, Fernanda, mas eu tenho que ter a salada e os legumes todo dia? A gente sabe que hoje é difícil, as condições estão bem difíceis, está tudo muito caro. Então eu falo, ou a verdura ou legumes, mas um dos dois tem que ter, pelo menos. Ah, hoje eu comi a cenourinha refogada com uma salada de alface. Já tem o laranja com o verde, eles já se completam. Amanhã eu vou comer uma beterraba com, vamos pensar num amarelinho, uma mandioquinha, por exemplo. Já se completam. Aí tem o quiabo, que é verdinho, que tem todas essas vitaminas também. Então vamos pensar com uma saladinha de tomate. Dá pra gente fazer esse equilíbrio. Com poucas quantidades, nada muito caro. Mas, pessoal, se ficar pesado, escolhe um ou outro, pelo menos assim, umas 3 vezes por semana. Colocar cor no prato, eu gostei. Há uma dúvida que as pessoas geralmente têm, nossa, mas couve é tão saudável, crua, né? Batida num suco ou uma saladinha de couve. E aí o pessoal fala, não, mas se refogar perde os nutrientes. Não perde a propriedade nutricional. Não perde assim, 100%. Você tem uma perda mínima, insignificante, totalmente assim, sem significado, tá? Pode refogar e comer. O que não é legal é largar ela refogada e aí, por exemplo, comer no dia seguinte. Você vai perder um pouquinho mais essa propriedade. Mas refogando e comendo na hora, tranquilamente. E olha, ficou faltando ainda a gente falar sobre a higienização, conservação desses alimentos. Fê, você vai ter que voltar. Eu volto, com todo prazer. Ai, que delícia. Eu quero agradecer a tua participação comigo hoje, viu? Deus te abençoe demais. Amém. Volte logo. Volto. Pode deixar que eu volto. Ai, que delícia. Só Olha, ligar. nós estamos disponibilizando aí o Instagram, @FeCarvalho Mangabeira. Mangabeira _Nutri. É grande, gente. Mangabeira A. Então são 2 As no final mesmo. _ Nutri. Qualquer dúvida pode mandar para mim. Tá joia. E nós deixamos aí, você copia e vai seguir para vocês aprenderem, viu? A cuidar da saúde, porque isso é importante demais.